Estimados irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Hoje é dia 23 de junho de 2020. Nós iniciamos este momento de leitura, devoção e oração em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O primeiro relato bíblico é de Gênesis, capítulo 25, os versículos 12 a 18, onde nós lemos assim: Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdil, Mipsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus descendentes no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Estimados irmãos, estimadas irmãs, então Ismael, ele, como filho de Abraão e Sara, conheceu a palavra de Deus, conheceu o Deus verdadeiro, conheceu o plano de salvação que Deus havia realizado e dado a conhecer já em Gênesis 3:15. Então, Ismael nasceu no seio de uma família do povo de Deus. Depois ele foi mandado embora, no entanto, permaneceu com esta fé. Por mais que a sua descendência não tenha permanecido fiel ao Deus de Israel, Ismael permaneceu. E a prova é o relato do versículo 17, onde diz assim: Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. O destino de Ismael foi o mesmo dos seus pais, Abraão, sua mãe Sara, e também daqueles que antecederam Abraão e Sara no plano de Deus, na genealogia do povo de Deus. E a pergunta que e eu acho que é a reflexão que nós devemos nos fazer a partir deste texto é como nós, pais e responsáveis, ensinamos a palavra de Deus à nossa descendência, seja aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos afilhados. Temos nós falado e ensinado e dado a conhecer o plano de Deus para a salvação de nossos filhos, de nossos netos, o plano de salvação que nós conhecemos e no qual nós firmamos a nossa fé e orientamos a nossa vida? Certamente é uma responsabilidade que nós temos, podermos nos reunir no mesmo seio, sermos alcançados por Deus pela salvação que Cristo conquistou, para que todos possamos ser salvos. Este é o desejo de Deus, por isso Deus nos deu a igreja, por isso Deus nos deu a palavra, para que todos possam conhecer a mensagem da salvação, a mensagem de vida, a vida que está em Deus e é revelada a nós por meio da palavra. Portanto, eu te incentivo a continuar educando e ensinando seus filhos o plano de Deus para a sua vida e salvação. Eu quero compartilhar também o segundo relato bíblico, que é do Apocalipse, capítulo 2, os versículos 8 a 11, onde nós lemos assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem
O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, a partir deste texto que Jesus dirige à igreja de Esmirna, nós podemos tomar algumas reflexões e eu quero fazer alguns destaques. Jesus ele promete à igreja de Esmirna a coroa da vida eterna se ela fielmente suportar a perseguição que estava sofrendo. A igreja primitiva foi muito perseguida. Então, João, por meio desta palavra do próprio Cristo, revelação, ele anima a igreja a permanecer fiel em meio ao sofrimento. Em muitas partes do mundo hoje, a igreja ainda está passando por perseguições. E também há cristãos que estão sendo molestados, estão passando por provações de sua fé. Em todo caso, o que importa é que Cristo irá conceder a coroa eterna àqueles que permanecerem fiéis a Ele pela fé. Todos nós estamos sujeitos a perseguições, estamos sujeitos a correr risco de vida por causa de nossa fé. Assim como em outros tempos e em lugares isso acontece ou aconteceu. Mas permaneçamos firmes na fé, permanecemos firmes nas promessas de vida que Deus assegura àqueles que confiam nele. E eu quero concluir esta reflexão com a primeira estrofe do hino 320 do Inário Luterano, que diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Sê fiel até a morte, luta com real valor, mesmo sendo a tua sorte sofrimento, aperto e dor. A aflição irá passar, não se pode comparar com a prometida glória dos que alcançam a vitória. Desculpe o erro de leitura. Nada se compara com aquilo que Cristo tem preparado para aqueles que permanecerem fiéis. A igreja de Esmirna, a sua comunidade, a comunidade que eu faço parte, permaneçamos fiéis em meio às tribulações, em meio às dificuldades, porque todos aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que perseverarem na fé até o fim, receberão a coroa da vida eterna. E Deus quer salvar a todos. Jesus pede para pregar o Evangelho em toda parte, para que todos conheçam a mensagem da salvação e alcancem a vida eterna. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte, que é a morte eterna, que é a condenação no inferno. Permanecemos fiéis em Cristo e teremos sim vida eterna, salvação. Vamos orar. Amado Pai, te louvamos pela tua palavra que nos orienta em nossa fé, também nos chama a atenção para a responsabilidade que temos com a nossa descendência para que esta também te conheça e nos anima a enfrentar as perseguições em meio ao mundo que ataca a fé cristã, inclusive muitas vezes familiares que não querem saber da tua palavra, que tu nos dê forças e sabedoria e conhecimento para que possamos ser fiéis testemunhas, fiéis a ti, e assim recebermos a vida eterna por meio do perdão que tu nos alcanças em Cristo Jesus. Nós oramos pedindo e agradecendo em nome do Salvador Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.